E já começou mais um programa Elgue Você, sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade e que tenha relevância na sua vida. E é sempre um prazer passar esse momento aqui com vocês. E o nosso programa de hoje está mais que especial. Estamos iniciando um mês importante de conscientização, Outubro Rosa. O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada das células da mama. Esse processo gera células anormais que se multiplicam, formando um tumor. E há vários tipos de câncer de mama. Por isso, a doença pode evoluir de diferentes formas. Na maioria dos casos, o câncer de mama pode ser detectado na fase inicial, aumentando assim a possibilidade de tratamentos menos agressivos e com taxas de sucesso satisfatórias. Os primeiros sintomas dele são um nódulo nos seios, ou seja, um pequeno caroço fixo e geralmente indolor, que é a principal manifestação da doença. Pele da mama avermelhada, alterações no mamilo, pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço, ou a saída espontânea de líquido anormal pelos mamilos. Esses sinais e sintomas devem sempre ser investigados por um médico para avaliar se há risco de câncer ou não, porque nem todo caroço é um tumor e nem todo tumor é maligno. E nós devemos estar sempre atentas à saúde das mamas, porque isso é fundamental para a detecção precoce do câncer. Tudo isso e muito mais aqui no Elgue Você, que já começou. E a partir de agora temos um bate-papo espetacular aqui em nosso programa, porque estamos recebendo pessoas muito especiais. Novamente aqui, doutor Marcelo Mendes. Olha, é uma satisfação imensa tê-lo novamente aqui em nosso programa. Obrigado, eu fico contente e satisfeito de estar aqui com você. Ai, doutora Hilda Mena, olha, eu fiquei pensando que, nossa, como tá passando rápido mesmo, né, doutora Hilda? Já muito, um ano que esteve aqui em nosso estúdio. Isso. Mais uma vez eu te agradeço, né, pelo prestígio, pelo carinho. Muito obrigada. Quem agradece somos nós, porque vocês nos ajudam na nossa missão, que é transformar a vida das pessoas através da informação. Eu tenho certeza que o impacto que a gente juntos já causou nesse Mato Grosso já foi muito grande, então a honra é minha de ter vocês aqui comigo, viu? E com esse bate-papo sempre muito sério, de muita responsabilidade, porque estamos iniciando um mês importante, né, doutor Marcelo? Mais um ano aí de Outubro Rosa. E teve alguma mudança, doutor? Não, é sempre importante, Olga, a gente reforçar, né, nesse mês de outubro, as orientações que a grande maioria das mulheres já sabem, né? A preocupação com as mamas, o autoexame das mamas, aquelas mulheres acima de 40 anos estarem em dia com seus exames de prevenção, com a sua mamografia, com a sua consulta. Então, lembramos que sim, o câncer de mama é uma doença que a medicina tem encontrado formas de resolver, os tratamentos têm avançado, têm evoluído, mas o diagnóstico ainda faz parte de uma ação que a mulher pode ter. Ainda depende de uma ação que ela toma, de ir até uma consulta, de ela identificar algo na mama, ir atrás, procurar um especialista. Então, é muito importante que, sim, as mulheres tomem consciência, né? E aqui a gente está aqui para realmente esclarecer e tirar dúvidas. Isso que é o mais importante. Falar sobre o assunto é importante, Exato. né? A doutora Hilda, ele falou de diagnóstico precoce. Sim. E a doutora é um exemplo disso, né? Sim, com certeza. Então, complementando um pouquinho isso que o Marcelo falou, a parte de prevenção, hoje em dia, né, é muito importante, a gente valoriza muito, porque a gente, vários estudos, né, de vários países, né, verificaram assim, que se as mulheres tivessem um rastreamento, né, fizessem Sim. um rastreamento, ou seja, fizessem um determinado exame, muitas vezes poderiam descobrir esse câncer numa fase ainda
subclínica, né? Ainda não palpável, né? Uma lesão ainda bem pequena, a ponto de Ser facilitar... detectada no autoexame, né? Antes disso. Antes até disso, né? Então, por isso que foi feito esse protocolo, né? Um protocolo que não é a gente, nem eu, nem Marcelo que inventamos, é baseado em estudos, né? Aliás, a medicina que a gente valoriza, que a gente quer, que a gente pratica, é a medicina baseada em evidências, né? Então, assim, baseado em várias evidências, né, científicas, em vários estudos científicos, foi provado que se as mulheres de uma determinada faixa etária fizerem exames, né, no caso da mamografia, o exame de mamografia uma vez por ano, né, acima de 40 anos de idade, isso daí conseguiu impactar num maior número de casos detectados precocemente e numa forma mais tranquila de se resolver, de tratar, né? Quanto Porque mais reflete precoce totalmente no tratamento, no tipo né, de doutora? tratamento. Exato. Sim. Eu entendi. Né? Então, isso daí que assim, o objetivo do Outubro Rosa é alertar para isso. Você ainda não fez a sua prevenção, né? Então vamos correr atrás, né? Esse ano. Aí, como eu estava conversando com o Marcelo aqui fora, e ano passado também falamos sobre isso. A mamografia é um exame que vai ver tudo maravilhoso, tipo assim, não é. Não é, é um exame. Ainda não é isso, não, 100%. é uma triagem, né? É um exame assim que para a população toda, né, em termos populacionais, ele impacta bastante, né? Mas às vezes numa paciente assim, se você considerar uma paciente em si, pode ser que existam pacientes que tenham o câncer e que a mamografia não vai detectar. Existe isso também. Olha Por só. isso que é nós aqui, né, que a gente estava conversando. O importante, a mãozinha dele, palpando, quer dizer, a mulher, Autoexame e ir no exatamente, do médico. paciente e do especialista, né? com certeza. Então, assim, isso é o primeiro passo. Eu vou no meu médico, porque eu quero tá com o meu check-up, vamos dizer assim, com a minha prevenção começa pelo... Antes da mamografia, começa pelo médico, né? Pelo ginecologista e pelo mastologista, né? E aí ele vai dizer, não, realmente está na hora de você estar fazendo sua mamografia anual, ou não, ainda não está na hora, né? Então, essa interação entre nós e com a própria paciente, sempre, né, valorizando o que você está sentindo de diferente no seu organismo, né? Isso é que é importante, né? Lembrar das suas mamas, né? Lembrar do seu médico e lembrar do seu exame. Também nós mulheres, né? Com jornada dupla, tripla, e você vai levando a vida, de repente você fala, meu senhor, estou esquecendo de mim. Daquele compromisso, daquela responsabilidade com a sua saúde. Porque Exatamente. se perder a saúde, né, doutor? Exato. Você, uma hora você vai ter que parar. Então, se você não parar agora, de repente, você vai ser obrigada, pela saúde, Sim. a parar, né, doutor? Mas tem um questionamento, que eu vou aproveitar a oportunidade de ter vocês dois aqui, que nesse bate-papo entre mulheres, a gente conversando, sempre quando a gente levanta esse tema, muitas falam bem assim, nossa, mas é prejudicial eu me submeter àquela radiação todo ano. Isso procede, doutor? Não, a Hilda, até aproveitar que a colega Hilda, radiologista, está aqui, Sim. né, com muito mais informação, melhor que eu, mas tudo é estudado, né? Então a ciência, quando desenvolveu o equipamento, foi estudado a quantidade de radiação que a mulher recebe durante o exame e quantas vezes ela poderia realizar esse exame ao longo da vida dentro daquela margem de segurança, né? Sim. Sem causar nenhum prejuízo. Sem pra causar saúde nenhum prejuízo. Até a preocupação maior é com todos aqueles que trabalham com o equipamento, que é o técnico de radiologia, o próprio radiologista. Então, tudo isso é medido, né? Tudo isso é feito com base em estudo. Então, os exames são seguros, extremamente seguros. Teve algum tempo atrás um buchichão assim na cidade toda, né? Eu recebi um monte de mensagens sobre, principalmente tireoide também, né? Mamografia causa câncer de tireoide, não sei o que, Olha só. Então, assim, até o Colégio Brasileiro eu estou bem tranquila para falar sobre isso, porque o Colégio Brasileiro de Radiologia, que é a entidade da qual, né, eu pertenço e sigo,
Eles lançaram e aliás, a Sociedade Brasileira de Mastologia também, em Sim. conjunto, né? Eles lançaram uma carta de esclarecimento à população falando sobre isso, que a mamografia anual, às vezes até semestral, porque tem pessoas que têm um BIRADS 3 e precisa a necessidade de fazer semestral, não tem radiação suficiente para causar nem câncer de tireoide e nem câncer de mama. Isso é importantíssimo. Isso é um mito. Sim, é um mito. Isso é importante, que vira e mexe, alguém te questiona, sabe, sobre isso. Já muito bem estudado, já muito bem estabelecido. Então, isso é um mito. E é importante falar porque hoje em dia a informação ela vem de todos os lados, mas uma informação com uma credibilidade, como vem de vocês, eu tenho certeza que é recebida pelas pessoas que estão nos assistindo de uma forma assim, com segurança, não é verdade? Já quebramos aí então esse mito em relação à mamografia e chegou aquele momento de darmos uma paradinha, mas é bem rapidinho, tá vindo muita informação importante. Já já a gente volta. Estamos de volta com este bate-papo com o Dr. Marcelo Mendes e doutora Hilda Mena, iniciando o mês do Outubro Rosa. Doutor Marcelo, teve alguma mudança em relação ao histórico, registros, vamos dizer, números de casos de um ano de 2021 para 2022? Não, Elba. O que nós tivemos com a pandemia foi muitas pessoas deixaram de fazer os exames. Sim. Então, os hospitais oncológicos, eles observavam que a quantidade de pacientes diminuiu, mas esses pacientes continuavam existindo. Então, havia preocupação de que aquele número de pacientes que eram tratados anualmente, eles viriam anos mais tarde, 1, 2, 3 anos mais tarde, numa situação diferente, né? Mas a gente, em relação a número, a estatística, a prevalência de câncer de mama, a gente está aí pelo menos há mais de uma década, os números do Ministério da Saúde mostrando números ainda estáveis. Assim, a gente tem ainda... Que é uma notícia boa. Sim, né? É lógico que a gente Nós estamos envelhecendo. Quanto mais nós envelhecemos, né, a tendência, a nossa população do nosso país está cada vez mais velha, a expectativa de vida aumentando, então Sim. A tendência seria, né, aumentar o número. Se está estabilizando, Exato. o Outubro Rosa está funcionando, Sim, não é verdade, doutor? Sim, proporcionalmente a gente tem, lógico, que alguns alegam até que o aumento do número de casos seria pelo aumento da população. Então, é lógico que a gente espera, sim, que cada vez mais a gente veja mais casos acontecer, porque uma população vai envelhecendo e há, estatisticamente, um índice de casos um pouco maior em determinada faixa etária, né? Mas o mais importante é saber que é um problema que é fácil de detectar. Lógico que a gente não vai lidar, como a própria Hilda falou, de situações individuais. Então, existem particularidades em cada paciente. A medicina não é uma ciência matemática, uma ciência exata. Então, por exemplo, uma mulher que tem a prótese de silicone nas mamas, é uma mama diferente de ser avaliada. A prótese não dificulta o diagnóstico do câncer de mama, mas ela vai ter uma mamografia diferente, ela vai ter um ultrassom com determinados detalhes diferentes. Então, e isso é lógico que o profissional, a equipe que está olhando essa paciente, ela vai ter que atentar a esses detalhes. Mas, de uma forma geral, é importante que a mulher tenha essa consciência de que a mamografia segura, a recomendação, a partir dos 40 anos, um exame uma vez ao ano, ou no máximo até a cada 2 anos. Né? Então, isso é fundamental para que cada vez mais nós, médicos, nós especialistas, tenhamos pacientes com diagnósticos precoces. Né? Uma lesão, quanto menor ela é identificada, maior a chance de uma cirurgia conservadora. A gente sabe que por câncer de mama, muitas mulheres ainda vão precisar retirar a mama toda. A gente tem as cirurgias de reparação. São os maiores medos, né? Sim, essa é uma das grandes preocupações, né? Mesmo tendo as cirurgias de reconstrução, a possibilidade de uma reparação, mas se houver, o ideal é que a gente não precise disso. Né? Então é uma doença que é fácil de ser identificada. A dificuldade é que é um problema relativamente silencioso. Então a mulher ela é pega de surpresa, ela está totalmente ativa na vida, trabalhando, fazendo suas coisas,
e não sente absolutamente nenhuma dor, nada que tire ela do seu dia a dia. Então, muitas das vezes, é um diagnóstico de surpresa. Num exame de rotina, está tudo certo, está tudo bem, ela está ótima, e se surpreende com um diagnóstico. Então, isso é o que também mexe um pouco, né? Porque é diferente quando você tem algo que dói. Eu estou com um problema de artrose no meu joelho, venho lidando com dor, daqui a pouco eu não consigo andar. Então, isso não. O diagnóstico do câncer de mama, ele é pego de surpresa. E muitas das vezes a mulher numa fase de vida totalmente ativa. É verdade. Né? Agora, um outro lado também é que o tratamento do câncer de mama, na grande maioria das mulheres, não suspende as atividades dela. A vida dela continua mantendo as atividades. Ela vai precisar de uma certa recuperação, dependendo de como é a cirurgia, mas mesmo aquela que vai fazer quimioterapia ou que vai fazer um tratamento diferente, a vida dela continua. Ela não vai se afastar do trabalho para parar a vida para realizar o tratamento. Então, isso é muito importante também. Sim. A maioria das mulheres que estão hoje realizando um tratamento, fazendo quimioterapia ou se submetendo a uma cirurgia, elas continuam trabalhando, elas continuam tocando a vida, continuam independentes. E é importante que continue assim, né? É importante. Faz parte também, né, doutora? Você não se sente doente. Você não sente... Fala assim, gente, eu estou com câncer, mas eu não estou me sentindo doente. Porque não dói. É silenciosa. A mama, eu acho que é um órgão superficial, né? Vamos dizer assim, um apêndice. Não entra tanto assim, né? Você não sente nenhum cansaço? Nada disso. Você não se sente doente. Você fala, meu Deus, como que pode? Não é possível. Né? Vem essa incredulidade até, né? E aí depois, eu acho super importante, Marcelo sempre fala, que é super importante, assim, a cabeça boa já é metade do sucesso do tratamento, né? Então, assim, encarar tudo, assim, é uma doença que eu vou ter que tratar. Tem tratamento? Tem possibilidade de cura? Tem, graças a Deus. E, assim, quando ele estava falando sobre o número de casos tem se mantido mais ou menos estável, né? A tendência é aumentar pelo aumento da população. Sim. Mas, com certeza, eu não tenho dados assim, não peguei dados assim estatísticos agora recentes, mas com certeza a mortalidade certamente está em queda. Sim. Porque o avanço dos tratamentos está assim muito importante. Isso é uma realidade. É uma realidade. Agora, né? Eu tava, esses dias eu estava lendo porque uma prima minha infelizmente foi diagnosticada com câncer e tal, triplo negativo, que hoje é um subtipo lá. E que hoje em dia, assim, as mulheres já sabem que esse câncer não é que ele seja mais grave, mas às vezes ele é um pouco mais resistente a certos tipos de quimioterapia. Só que, paralelamente a isso, foi desenvolvido outros tipos de tratamento, né? Sim. Que é a imunoterapia, que está sendo muito bom. Então, assim, tudo está andando, entendeu? Então, assim, nada está parado nessa parte da oncologia, né? Então, assim, cada vez mais, mesmo aquelas lesões assim que antigamente assustavam mais, hoje em dia está mais tranquilo, porque tem drogas novas, porque tem tratamentos novos, outras opções, né? Então, assim, isso que é importante saber. A cada descoberta você anda... A ciência anda, né, evolui demais. Muito, muito. Então, assim, certamente que a mortalidade deve estar caindo pelo avanço dos tratamentos, com né? certeza. Existem dados que compararam a mortalidade na década de 80, por exemplo, há 30, 40 anos atrás, e hoje os números mostram que nessas 3, 4 décadas a mortalidade reduziu em mais de 70%. Exatamente. Pela eficácia, é muita coisa. Pela eficácia dos tratamentos. Nós ainda vamos ver casos, situações difíceis acontecendo? Sim, porque uma coisa importante também, quando a gente fala câncer de mama, as células não são iguais. Elas são diferentes. Então, a gente jamais pode comparar um paciente com outro. Jamais. Isso é uma coisa que o indivíduo é único e ele é único e biologicamente aquela célula, o comportamento daquela célula dentro do corpo daquela paciente é único. Esse é o grande desafio para a ciência e para a medicina.
Lógico que, particularmente na mama, hoje nós sabemos que existem diferenças entre as células, então cada tipo de célula vai ter uma medicação que funciona melhor para ela. Por isso que o tratamento é mais eficaz. Está sendo o tratamento mais individualizado para cada tipo histológico, assim, entendeu? Então, tipo assim, já é uma evolução, né, doutora? Um tipo que tem um tipo de membrana na célula, ele vai responder melhor a uma droga. Um outro tipo que não tem, vai responder talvez melhor a uma imunoterapia que está sendo desenvolvida. E os tratamentos, eles também podem ser associados, né? Se associam vários tipos de drogas com a imunoterapia, que é um pouco diferente, com a radioterapia, com a cirurgia. Então, tudo isso está avançando, essa parte está avançando muito. Esse tratamento mais pessoal, individualizado, a gente vive essa realidade já tem quantos anos, mais ou menos? Quantos anos, Marcelo? Dentro da área de mastologia, especificamente do câncer de mama, um pouco mais. Há uns 20 anos que já sabe-se que existem células do câncer de mama que respondem a uma medicação, a um comprimido, outras não. Então, assim, o que a ciência foi descobrindo foi que identificar características das células, que são diferentes de uma paciente para outra, e identificar qual a medicação é mais eficaz para aquela paciente. Então, tanto que hoje, sim, a gente tem uma boa parcela de pacientes que não precisam nem fazer quimioterapia. Olha que notícia maravilhosa. Em função desse estudo da célula, de características da célula que, se eventualmente alguns exames mostrarem que é uma célula que bom prognóstico, que ela tem pouca possibilidade de sair da mama e ir para outros lugares, é uma paciente que pode até não fazer quimioterapia. Então, o que é importante hoje, a paciente que faz o diagnóstico hoje, ela entender que o caso dela é único. Então, a equipe médica que for atender ela vai buscar uma solução para ela. E na oncologia é muito importante, é uma coisa que eu sempre digo para a paciente, a gente tem que encontrar a medida justa do tratamento, nem a mais e nem a menos. É muito comum a paciente, pelo medo, doutor, tira as duas mamas. Né? Doutora, ainda foi o seu caso, doutora? Então isso a gente... Ele é meu médico, né? Você sabe? Sim, eu sei. Eu sempre digo, olha, o bisturi não pode tratar o medo. Nós não podemos usar o bisturi para tratar o medo. Ele é bravinho, viu? Ele fala, não fala. Eu cheguei lá e falei assim, quero tirar as duas. Doutora, quem ainda não acompanhou a doutora Hilda já nos deu a oportunidade de compartilhar a história aqui com a gente no ano passado, né? Que foi, infelizmente, diagnosticada alguns anos atrás. 5 anos e meio atrás. 5 anos e meio já, doutora. Já. Porém, se curou e está Graças aqui. a Deus. E nos ajudando a reduzir essas estatísticas, né, doutora? E o doutor Marcelo foi o médico. Foi meu médico. Então chegou lá. Eu não sei se vocês fizeram. Né? Eu não sei se vocês. Da equipe eu não sei se vocês fizeram de propósito isso, né? Porque sabe que eu adoro ele. Não sei se vocês fizeram isso de propósito. Mas, assim, a gente tem isso. Primeiro, assim, que é uma coisa que você não reconhece, que você não aceita um primeiro momento, não faz parte de mim, quero tirar. E não quero ter isso nunca mais, esse susto, porque o momento do diagnóstico, eu fiz o meu próprio diagnóstico, né? Se você puder nos contar novamente, é muito interessante. Foi muito engraçado. Foi um dia que eu estava muito atribulada e tal. Eu estava laudando mamografia. E eu tinha feito uns exames meus, né? Eu tinha feito uns exames meus, assim, de manhã mais cedo e depois sentei para laudar os exames. Antes de ir embora, eu falei, deixa eu dar uma olhadinha nos meus. Tipo assim, era um exame de um check-up, porque a minha mãe teve câncer de mama. Sim. Eu fazia anualmente, certinho. Eu estava com 51 anos. E aí eu olhei assim, né? Eu falei, não pode ser meu. Fala, não é meu. Deixa eu olhar o nome de novo. É meu. Eu falei, não é possível. E eu fiz o diagnóstico. Eu vi, no meu caso, como eram microcalcificações, que é uma forma de apresentação bastante frequente, né, até do câncer, pela mamografia, é o melhor exame para detectar as microcalcificações. O meu, como não foi nódulo, foi microcalcificações, eu mesmo já vi na mamografia, né? Entendi. E aí, assim, esse primeiro impacto, né, quando você recebe essa
primeiro essa suspeita, no meu caso não foi nem uma suspeita, foi uma certeza, porque era um BIRAD de 5, é o você, grau máximo de suspeição. Especialista na hora. Eu liguei para o Marcelo e falei, Marcelo, pegou minha mama inteira. Sério? Quando eu cheguei lá no consultório, que ele olhou o exame, ele falou, Hilda, um segmento, né? Não, menos. Então, assim, esse primeiro impacto é muito difícil. Essa primeira semana é muito difícil. Fala, pô, não estou me sentindo doente, eu não estou... Mas, assim, é importante você continuar, como ele falou, continuar trabalhando, continuar com as suas atividades, né? Tentar centrar, né? Ele me ajudou muito, mas eu acho que isso faz parte até do médico, do mastologista, do oncologista, essa psicologia aí. Não, é uma doença, tem cura. Vamos lá. Entendi. E não vamos fazer como ele fala. Da palavra, do câncer, não né? vamos... Como se fosse uma sentença de morte. Sim. Não existe mais. Ele falou assim para mim, Hilda, o seu provavelmente é um in situ, que é um dos tipos histológicos. Tem certeza que você vai querer tirar as suas duas mãos? Você, tipo assim, você está pegando uma espingarda para matar um mosquito, né? Eu falei, não tenho certeza de nada. Eu vou fazer o que você mandar. Mas o impacto do primeiro momento, né, muito doutor? difícil. Eu imagino que deva ser um momento assim de muito muita difícil. Reflexão, principalmente para uma profissional que muito vive difícil. Isso diariamente. É um susto, é assim que você se depara com a sua humanidade, né? Não sou eterno, não posso morrer. É muito difícil. Qualquer câncer, eu imagino que seja assim, né? E depois você tira tanta lição de tudo que acontece. E vamos chamar o intervalo, dar aquela paradinha, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta e a partir de agora vamos falar de tratamentos do câncer de mama. Olha, é um relato frequente das pessoas que eu converso que também venceram essa etapa aí contra o câncer na vida. Elas sempre enxergam como uma oportunidade de transformação, de evolução, que aquilo ali fez muita diferença nessa vida. Então, isso é que todo se mundo chama... sai melhor. Isso Quem consegue aproveitar, eu acredito, o enfrentamento, né? Isso que é a tal da resiliência, né? Você aproveitar algum infortúnio para você adquirir mais sabedoria, mais reflexão mesmo. Com certeza. Evoluir, modificar algumas coisas que estavam erradas. Tinha algumas pessoas que eu estava meio brigada, perdoei todo mundo. Essa parte é importante, né? Tirar esse peso. Nada importa, aquelas bobagens. Eu estava meio brigada com aquela pessoa. Não, importa. É de menos, né? Olha, vocês podem me dizer, até o doutor, na sua experiência diária no seu consultório, e a doutora pelos exames também, as mulheres estão amadurecendo e perdendo esse medo em relação ao câncer de mama, entendendo que o diagnóstico precoce e a prevenção fazem toda a diferença? O medo ele Existe, não vai deixar, ele vai existir, né? É o que eu brinco com a paciente quando ela diz, doutor, eu tenho medo de cirurgia. Eu digo sempre para ela, nunca perca o medo, porque existe um medo que te protege. Então, sim. Agora, há um limite, né? A própria abordagem do tema há um limite que se você leva uma informação, mas com intuito positivo, é uma coisa. Agora, se você leva uma informação, aquele medo vai afastar as mulheres do diagnóstico. Muitas vão dizer, não, eu tenho medo de descobrir, eu não vou nem fazer mamografia. Eu não vou nem no médico que não quero saber, eu não vou nem fazer check-up. Esse é o medo ruim, porque é aquele medo que te afasta de uma possibilidade de um cuidado, né? Então, a gente tem que ter um medo bom. Mas, lógico, não vamos alimentar aquele medo excessivo, né? Então, é importante saber que um exame rotineiro, um exame de rotina, entender que as possibilidades hoje dentro da medicina são inúmeras, sim, né? Lógico que existem casos que nos trazem desafios, sim, mas alimente o medo bom, o medo de você cuidar, fazer um pouco da sua parte, né? E não o pânico, né? E não o pânico, exato. Entendi. Então, não existe prevenção. Então, se a paciente me pergunta, doutor, existe algo que eu possa fazer para não ter câncer? Para não ter câncer? Entendi não. Agora, entendi. Não, absolutamente não. Então, uma coisa que eu sempre digo para a paciente, as nossas células têm vida própria.
elas não dependem da nossa vontade. Você pode dormir um sono profundo. Tudo está acontecendo no seu corpo. Você não tem consciência do que está acontecendo no estômago, no fígado. Então, até certo ponto, as células, o comportamento dessas células não nos cabe. Porque muitas vezes o diagnóstico pode trazer um sentimento de culpa para aquela mulher. Poxa vida, por que eu não vi isso aqui antes? O que eu fiz de errado para isso acontecer comigo? E aí existem diversas interpretações. Pessoas que interpretam como se fosse um castigo divino. E a gente tem que tomar um cuidado com essas interpretações. Então é uma experiência bastante individual, né? Mas o fato é esse, que o corpo, as nossas células, nós não conseguimos controlá-las. Então, de vez em quando, leve esse corpo para um check-up. É como você ter um carro. Coisas podem acontecer, independente da sua vontade. Então, se você levar ele de vez em quando para fazer uma revisão, alguma coisa pode ser identificada no tempo certo de corrigir, no tempo certo de consertar. É o mesmo princípio. Então, toda mulher, o ideal é que preste atenção nas suas mamas. A partir dos 40 anos, faça seus exames de rotina. Não tenha um medo ruim, o medo que vai te afastar de tudo isso. Mantenha o medo bom, é aquele medo que te mantém ativa e te mantém em dia com seus exames e com a sua prevenção. Maravilhoso. E assim, quando a gente fala de prevenção de câncer de mama, então a gente não está como uma paciente dele perguntou para ele, o que eu posso fazer? Que eu tenho... Não, a prevenção visa você detectar precocemente. Se você tiver que ter um câncer de mama, que seja detectado o mais precocemente possível. Essa seria a prevenção. Essa que é a prevenção. E as outras é para a saúde em geral. Exercício físico, boa alimentação. Exatamente, para a saúde em gabarito geral. Que todo mundo já sabe. Eu perguntava para ele, você acha? Porque eu estava fazendo eu estava tomando... Eu nunca tinha tomado anticoncepcional. E eu estava tomando para regularizar o meu fluxo e tal, né? Aí, Hilda, você nunca vai descobrir o porquê, entendeu? Não vem ao caso também. Vamos embora, olhar para frente, né? É isso. Tentar se prevenir, lógico, essas coisas que você está falando, né? De exercício físico, dieta... Que está todo mundo, né? Engordou um pouquinho. Bem informado. Correr atrás para emagrecer. Isso. Essas coisas, né? Que a gente procura fazer para a saúde de uma forma geral. Com né? certeza. Isso é para qualquer órgão, né? E para a prevenção especificamente do câncer de mama, não tem como você, as suas células, você obrigar elas a não formarem um câncer. Mas você tem como, se você correr atrás, você perceber, você frequentar um médico experiente, você fazer seus exames que podem, né, diagnosticar precocemente, né, mesmo que não esteja sentindo nada. Né? Então, isso você pode fazer. Olha, e um ponto que eu não quero encerrar essa entrevista sem nós levarmos isso em consideração, até porque, para quem está nos assistindo, entender que é um outro momento. Os tratamentos, eles estão muito menos agressivos. Às vezes as pessoas, acredito que o maior medo dela enfrentar o tratamento, ela acreditar que ela vai ficar muito debilitada. E hoje em dia não é mais assim, né? Não, é lógico que, por exemplo, dentro do tratamento o mais comum, né, de uma paciente que descobre numa fase inicial, ela pode ter algumas intercorrências como a cirurgia, sim. Ela pode ter alguns eventos, algum mal-estar com quimioterapia também. Mas normalmente essas situações são passageiras, né? É uma fase. Sim. Uma fase ruim que passa. Ela pode sentir náuseas com a quimio, ela pode muitas vezes perder o cabelo com a quimio, mas tudo aquilo é provisório, não há uma sequela permanente daquele tratamento, né? Sim. Lógico, a gente não está conversando, dizendo de um paciente que já tem uma doença ativa, aí é uma outra situação, né? Pacientes que muitas vezes o tratamento não surtiu efeito e a doença está em progressão. Aí é uma outra área da medicina em que a postura do médico ela vai ter que ser muito precisa. É muito importante que a pessoa, todo paciente, ele tenha respeitado a vontade dele, sempre. Então, uma coisa que eu digo sempre para as pacientes minhas, não sou eu que digo o que você vai ter que fazer. Todo médico, ele tem que mostrar o caminho.
mas jamais obrigar o paciente a percorrer aquele caminho. Ou os caminhos, né? Ou Né? as opções Exato. de Então, caminhos. se o paciente, por algum momento, ele expressa, doutor, eu não vou fazer quimioterapia, pelo menos a postura minha, Marcelo, é de respeitar aquele momento. É a mesma coisa um paciente que possa estar indo para uma UTI, onde não há mais recursos que possam reverter o quadro, e é uma situação ainda delicada na medicina, até onde o paciente pode ter respeitado a sua vontade, de dizer, eu não quero ir para uma UTI, eu não quero ser mantido num respirador. Aí é uma questão que a gente abre um parênteses, que não há ainda uma determinação legal. Não há nesse sentido. Não há. Então, dentro da oncologia, existem essas situações bastante particulares. Tem que, né? eu acho que assim, tem que ser informado. Olha, você está com um tipo de câncer que já se espalhou para o seu corpo. Se você fizer a quimioterapia, você vai ganhar alguns meses a mais e tal. Então, eu acho assim, a coisa tem que ser assim, de forma muito clara. Graças a Deus, Entendi. isso tá cada vez menos frequente, tá? No caso do câncer de mama, graças a Muito Deus. bom, né? Temos até que repetir, Mas, as pessoas se ficam chegar num preocupadas. ponto desse, em qualquer câncer, se chegar num ponto desse, eu acho que assim, tem que ter aquela conversa sincera. Na real, né, doutora? E aí é a opção de cada um, né? Você sabe que na Suécia, se não me engano, até estava vendo uma reportagem sobre isso. Tem um ator famosíssimo da nossa época, que era o galã, Sim. e ele vai fazer isso, ele vai fazer uma eutanásia ativa, porque é possível de fazer isso na Suécia. Você vê assim, Nossa. tem alguns países que já entendem dessa forma. Eles respeitam tanto a vontade do paciente que ele está com uma doença degenerativa, não quer mais, não aguenta mais, e ele quer fazer isso e é respeitado e ele pode fazer isso. É legal naquele país, não é no nosso, né? Então, essa linha, esse respeito, é uma discussão, delicado. uma discussão Sim. muito... Acredito que o nível de maturidade também do país, né? Eu acho que o importante, assim, para a mulher hoje, né? Eu acho que um recado que a gente pode deixar para a mulher hoje é que, ok, você fez um diagnóstico, ela não vai estar sozinha. Importante. Então, existe uma equipe de profissionais que vão estar acompanhando ela ao longo do tratamento. Então, são vários médicos, existem em toda a clínica dedicada a esse atendimento. Ela vai encontrar apoio, suporte. Então, o tratamento ele é feito por vários especialistas em conjunto. Então, a maioria das pacientes elas vão encontrar um psicólogo, se ela achar interessante. Ela vai ter um apoio, um suporte da enfermeira que está acompanhando a quimioterapia dela, do oncologista, do mastologista, do cirurgião, do radioterapeuta. Então, é muito importante que ela saiba que vai ter uma equipe médica treinada, que sabe tratar, sabe lidar com essas situações, sabe lidar com fatos que podem acontecer, né, durante uma cirurgia, durante uma quimioterapia. Então, é muito importante que a mulher saiba que existe uma gama de profissionais que se dedicam a isso. Sim. E que, diante de um diagnóstico, diante de um tratamento, vai estar dando suporte total durante o percurso do tratamento. Isso é E muito importante. muitas opções terapêuticas, né? Muitos recursos com a tecnologia, com a medicina mais avançada do jeito que está. Então, assim, nem tudo está perdido, né? A pessoa acha, estou com câncer. Não. Acho que hoje em dia, não sei, acho que a gente pode dizer que a grande maioria das pessoas obtém a cura, né? Sim, com certeza. A gente consegue Isso é falar muito isso no câncer de importante mama. falar. É. E também chama essa mulher, homens também no caso, até é importante a gente falar sobre isso, que não, o câncer de mama também acontece, mais raro acontecer, mas acontece em homens, né? Mas no caso das mulheres, ela fica mais responsável com essa informação, que a grande maioria é curável. A grande maioria. Então, cabe a você ter esse cuidado, né, Exatamente, pessoal, você exatamente. trazer essa situação com mais seriedade, não precisa ter medo de diagnóstico. Na realidade, se por um acaso isso vier a acontecer, você está fazendo de uma forma precoce, né, onde às vezes, como o doutor falou, nem precisa chegar à quimioterapia, tão temida quimioterapia, Sim. né, que debilita o paciente. Então, esse tipo de informação é muito importante, doutora.
Isso mesmo. E assim, mesmo se houver essa necessidade, né, da quimioterapia, é passageiro, é um período que você vai ter realmente alguns A desconfortos doutora chegou a e fazer tudo. Não, eu não precisei. Olha que coisa maravilhosa. Eu também, Eu não o precisei. diagnóstico foi... Eu fui abençoada, não precisei. Abençoada, amém. Mas eu tinha medo, mas eu teria que enfrentar, Com se fosse certeza. necessário. Porque, principalmente porque a quimioterapia, ela aumenta em alguns tipos, né, daquela que a gente estava falando, histológicos, os tipos de célula. Você fazendo a quimioterapia, você potencializa muito a sua chance de cura, né? Então, é importante. Isso tudo tem que ser explicado, né? E eu acredito que a grande maioria vai falar, vamos embora. Com certeza. Vamos embora, vamos com todo mundo, né? Com toda a Lógico. equipe, né? Sim. E vamos chamar um intervalo, mas é daquele jeito, bem rapidinho. A gente volta já já. Estamos de volta hoje com esse bate-papo cheinho de responsabilidade e que precisamos ter muita atenção. Câncer de mama. Hoje em dia, o que eu consigo visualizar neste novo momento é que essa humanização do tratamento reflete diretamente no resultado, né, no êxito do tratamento, diríamos assim. Né, é totalmente diferente a relação do médico-paciente, o envolvimento de outros profissionais, cada um dentro da sua especialidade. Sim. Então, eu acredito que são um conjunto de fatores que nos trazem a essa realidade de a quase 100% ser curado, no caso do câncer de mama, né, doutora? Sim. Não é quase 100%, mas assim, a maioria. A maioria. Né? Eu quero falar o 100%. Algum dia eu acho que chegaremos lá. Chegaremos isso. lá. É uma doença que tem cura. Porque tá tendo muito avanço nessa área. Sim, então, com algum dia certeza. chegaremos a 100%. Ainda não estamos. Ainda. Mas, assim, esse medo, esse pânico, que é o medo ruim, né? O medo que ele estava falando, esse pânico, o que vai... A única coisa que pode fazer, retardar o seu diagnóstico. Isso. E aí, você, às vezes, perde a oportunidade de pegar numa fase que você não, às vezes, não vai precisar de uma químio, vai conseguir fazer uma cirurgia mais conservadora, não vai precisar tirar a mama inteira. Perfeito. Que, aliás, ele é um escultor de mama também, tá? Eu já sei, o doutor Além de fazer a cirurgia, além de fazer a vezes. cirurgia curativa, ele faz a cirurgia reparadora também Que magnificamente. faz toda a E diferença. uma coisa importante, Elga, que é fundamental a gente lembrar, né, e já que o Outubro Rosa ele vai abordar a questão do... Eu já disse uma vez que o Outubro Rosa deveria abordar não a doença em si, mas deveria abordar um aspecto do feminino, né? Sim. Então, quando você mencionou a questão da acolhida no tratamento, né, isso veio da própria mulher, ver essa acolhida, a criação do Laço Rosa, a criação da campanha do Outubro Rosa nos Estados Unidos, isso veio por mulheres, porque isso é um movimento do feminino, Acho que acolher, até mulheres acolher, que já tinham passado cuidar, por isso, talvez, né? eu acredito. Sim. Né? Então isso é uma forma diferente de lidar com a situação, não que seja melhor ou pior, mas eu digo sempre, por exemplo, nós vamos ver grupos de mulheres que tiveram câncer de mama, porque a mulher compartilha, ela abraça, isso até certo ponto é bom, nem sempre. Mas você não vai ver, por exemplo, grupo de homens que tiveram câncer de próstata reunidos falando da doença, jamais. Por quê? Entendi. Todo mundo esconde, né, doutor? Não esconde. Sim, O homem... existe ele- essa estigma, é uma doença estigmatizante. O homem, muitas vezes, ele vira a página. Entendi. Ele não quer tratar da doença. Ele Ponto quer, final. talvez, se reunir para brincar, para se divertir. É por isso que nós não temos grupos de homens que se reúnem, como nós temos, que isso não é do masculino. Não é do masculino compartilhar, abraçar e muitas vezes sofrer junto. Isso é do feminino. Então, isso pro lado bom do feminino é essa acolhida, esse carinho que a paciente vai receber durante a chegada dela na clínica de oncologia,
a forma com que a enfermeira vai tratar ela para fazer uma punção, para conversar. Esse abraço é do feminino, Sim. não é do masculino. Lógico que o masculino ele vai agir de uma outra forma. E às vezes eu digo para uma paciente, existem momentos que você pode olhar para o masculino. Nem sempre compartilhar e dividir. Isso, às vezes, você absorve coisas que não são suas. Entendi, doutor. O feminino é assim. Então, cada e não paciente... sai daquilo, né? Ela não fica... sai. Cada paciente que vai para uma clínica, eu sempre digo para a paciente, você vai ver diversas situações, você vai encontrar diversas pessoas, você vai fazer amizades com diversas pessoas, mas lembre-se que você é você. Cada doença, Cada um pessoa é cada um. Mas o feminino, ele quer compartilhar. Então, existe sim, esse lado feminino é muito importante e é isso que mudou. Quando a gente fala de humanização, é o feminino que traz isso. Então, isso em qualquer área, na medicina, é o feminino que traz isso. Na política, é o feminino que vai ter um olhar diferente para a população. Mais sensível. Mais complementar, sempre complementar, né? Então, assim... Tudo tem um limite. Exato. Então, o Outubro Rosa seria a gente homenagear e celebrar esse feminino, que esse feminino existe tanto no homem quanto na mulher. Mesmo nós homens, nós temos esse aspecto feminino, que pode ser despertado e pode ser trabalhado. Né? A mesma coisa na mulher. Existe o aspecto masculino na mulher. Em muitas mulheres ele é prevalente. E muitas pacientes, ela fala, doutor, eu não quero participar de nenhum grupo de voluntariado, nada, eu vou tocar minha vida, virei a página e ponto final, não quero nem falar no assunto. Isso é do masculino. Sim. O feminino, ele quer compartilhar, ele quer participar, ele quer se voluntariar, ela quer se voluntariar. É a mãe, ela né? quer ajudar, é a mãe. Né? É a mãe. Então, tudo tem um lado bom. Mas na terapia, quando a gente faz terapia, a gente aprende, assim. Ai, você é mãezona, né? Você é muito mãezona, né? Mas um pouquinho de egoísmo faz bem também em determinadas situações, né? Quem faz terapia sabe disso. Sim. De vez em quando é hora de ser mãezona. De vez em quando é hora de olhar para você. De não ser tão... O É cuidar o que ele do está feminino, falando. né? É o lado um pouquinho mais importante, masculino. na política, é muito importante. Uma situação como a pandemia, é esse olhar feminino que vai dizer, a prioridade é a vida, a prioridade é o cuidar, não é a economia, não é o ganhar dinheiro. É esse feminino que tem essa capacidade. Entendi. Então é muito importante que aqueles que assumam esses papéis, você pode ter certeza, alguém que tenha isso equilibrado, esse olhar, entre aspas, feminino equilibrado, vai ponderar o cuidar com o agir, com o resolver. O cuidar vai estar caminhando junto. É a mesma coisa no tratamento médico. Tudo bem, a gente pode tratar de forma bastante fria. Ó, primeiro faz a cirurgia, depois você vai fazer isso, faz isso, acabou. O feminino vai trazer esse cuidar, esse algo a mais. Esse carinho, esse acolhimento. Então, isso é muito importante, né? Trazer isso e valorizar isso, porque foram vocês, mulheres, o feminino, que trouxe isso para a prática médica. Trouxe isso para o ambiente médico. Algo muito positivo. Sim. Doutor Marcelo Mendes, doutora Ailda Mena, olha, começar esse mês tão importante com vocês aqui foi uma honra, viu? E eu, com certeza, vocês vão estar aqui sentados comigo, debatendo temas de extrema relevância sempre. E lógico também que acredito que daqui nos próximos meses a gente já possa estar aí abordando outras pautas, né? Não façam falta aqui no nosso estúdio, viu? A gente fica sempre à disposição. Eu já parabenizo você, né, por ter esse programa de levar informação, que é muito importante, né, em qualquer época, a informação correta. Com então, certeza. Quebrando tabus, falando de temas difíceis, né, doutor Marcelo? A gente tenta muito trazer aproximar as pessoas desses tipos de assunto que intimidam, diríamos assim. Sim. É verdade, doutora? Isso. Eu agradeço, né, bastante novamente assim, a oportunidade e é isso, né? Eu acho que a gente tem que... Você está de parabéns mesmo. Obrigada. Eu acho que assim, o programa é muito, muito bacana, muito esclarecedor, né? Eu acho que, as pessoas... Cada vez que a gente vem, a gente fala um pouquinho mais, coisas diferentes e... Nos deixa à vontade. Nos deixa à vontade, é um bate-papo,
um bate-papo e assim, tentando esclarecer mesmo, né? Claro, com Esclarecer as certeza. pessoas para cuidarem de si mesmas. Perfeito, doutora. Outubro é o rosa, é o mama, né? É o feminino. Mas cada mês agora tem uma cor, né? Já estamos indo. O novembro azul. O novembro é o azul, Sim. né? É o câncer de próstata. Isso foi tão legal, né? Que Muito começou com a legal. coisa de mama. Mas assim, o que é isso? Daí é só nesse mês que você tem que lembrar? Não, é um lembrete, né? Poxa, ainda não Sim. fiz o meu Com check-up. certeza, muitas mulheres que estão nos assistindo agora, elas vão falar, olha... Não tô fiz deixando ainda. passar, Sim, já tem um ano, já exato. passou, já tem 2, já tem 3. Sim. Muitas se encontram nesse momento, exatamente. então é aquela hora do alerta. É o alerta. Mas é sempre um prazer ter vocês aqui Prazer e até é a meu. próxima. Até a próxima. Obrigado. Até Eva. a próxima. Muito obrigada. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, porém amanhã tem muita coisa boa vindo aí. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube. Reveja esse bate-papo e tem um conteúdo fantástico lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.